No vídeo de hoje, eu e o meu amigo GameSteelTM vamos reagir à história do Império Brasileiro, mas antes de mais nada pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no meu novo canal de opiniões, o link está aí na descrição. É um canal onde eu vou fazer vídeos no estilo em que muitos youtubers fazem já hoje em dia, que é com um jogo no fundo do vídeo e a minha voz a falar por cima sobre alguma coisa. Eu vou dar a minha opinião sobre diversos assuntos e tudo mais, então se vocês quiserem passar por lá, o link está aí na descrição. O link do meu canal de jogos também está aí na descrição, assim como o link do canal do GameSteel. Além disso, eu e o GameSteel estamos a fazer um sorteio no valor de 20€, que irá acabar no dia 1 de junho, então passem por lá pessoal, e no final do sorteio o vencedor irá vencer 20€ que nós iremos enviar por PayPal. Enfim pessoal, é isso, vamos para o vídeo. Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Desta vez eu estou aqui mais uma vez com o GameSteelTM e hoje vamos ver aqui a história do Império do Brasil. Eu vou ver aqui um vídeo chamado A História do Brasil Império, Primeiro e Segundo Reinado, Animação. Isto é do canal Impérios AD, eu já vi alguns vídeos, até já tenho aqui algumas reacts deste canal aqui gravadas neste canal. Então eu já sei que é um canal muito bom, então o link vai estar aí na descrição, vocês já sabem como é que é. O link do canal do GameSteel também está aí. E pessoal, é isso. Não sei se já tinhas visto alguma vez isto, eu acho que já vi até alguma vez por aí. Aliás, eu já reagi a este vídeo, só que curiosamente já não me lembro muita coisa. Lembro-me a maior parte das coisas, mas não me lembro de tudo. E acho que também não tem mal nenhum revermos os vídeos, porque aliás, eu acho que o Impérios AD e o DGP Mundo são canais incríveis que nos mostram coisas incríveis sobre o Brasil. Eu por acaso gosto muito de reagir e eu digo-te aqui uma cena e tipo o pessoal vai saber. Eu assisto vídeos, faço reacts a vídeos e se for preciso quando acaba o vídeo ainda vejo esse vídeo para aí mais 2 ou 3 vezes ao longo desse tempo. É um vídeo que eu... É um vídeo que tipo, fica mesmo tipo que dá mesmo aquela vontade de voltar a querer ver o vídeo. É mesmo qualidade, isto são mesmo de qualidade. E então vamos ver aqui e vamos falando sobre isto e assim. Exatamente. E é isso pessoal, vamos lá então. A história do Brasil Império, play. O que será que é mais triste para um brasileiro do século XXI? Saber que o Brasil já foi um império rico, poderoso, influente, elogiado no mundo todo, ou saber que tem muito brasileiro que nem sabe disso? A verdade é que há muito mais na nossa história do que nos contam. Então vamos voltar 14 anos do nascimento do império e ver detalhes interessantíssimos dessa nossa história. Então vamos nessa. Napoleão conquista a Europa, mas ainda faltava Portugal. Tem mesmo. Antes que ele pudesse colocar as mãos no rei Dom João VI, que ainda não era rei, mas regente devido à loucura da sua mãe. Eu não segui uma armada e parte Humanidades. Enquanto houvesse rei, ainda Deste ter Humanidades. Napoleão fica a ver navios, daí a expressão Segui informática. ficar a ver navios, embora ninguém mais fale isso. E em 1808 a família real chega no Brasil. Agora Portugal é Brasil e Brasil é Portugal. Até o nome ficou profissional. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sim, agora o Brasil era a sede de um poderoso reino transatlântico. A família real traz tudo de moderno para o Brasil. A imprensa, o primeiro banco, a primeira universidade, a biblioteca real. Os portos brasileiros agora faziam seu próprio comércio. As verdadeiras bases intelectuais, políticas, culturais e econômicas foram lançadas e muito bem fundadas, preparando o Brasil para a ascensão que viria a seguir. Mas os portugueses, quebrados e revoltados com essa mudança e o abandono, iniciam a revolta do Porto em 1820, que em pouco tempo, aliás, já atinge Lisboa e até o país inteiro. O rei tinha que voltar para Portugal. As notícias da revolta chegam ao Brasil, que também começa a se dividir entre os dois reinos. Temendo uma revolução e a quebra da nação em pequenas republiquetas, a exemplo do que já tinha até acontecido na América Espanhola, Dom João resolve voltar a Portugal e deixar seu filhinho, ainda criança, como um símbolo de esperança para o futuro do Brasil. Pois isto é verdade, tipo, os países que pertenciam à Espanha, aqueles países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, assim, são todos países diferentes, separou-se tudo, e a parte da América do Sul que Portugal governava, ficou sempre um país, ficou sempre o Brasil, nunca se dividiu em muitos paísinhos mais pequenos. Também notei isso. Tipo, porque eles tentaram ao máximo impedir isso, senão agora também era uma data de países, eram muitos. Eu não vou falar o nome dele todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa criança seria responsável pela criação do Império do Brasil. Aliás, se você quiser conhecer a história completa do Império Português, o link está na descrição. Terminei. Dom João VI deixara um tutor sem igual a cuidar de seu filho, o segundo maior herói da história brasileira, com certeza. Aliás, se você quiser saber quem é o primeiro, assista o vídeo até o final. José Bonifácio de Andrada e Silva. Com a sua orientação perita e para preservar a unidade brasileira que já estava à beira do colapso, Pedro resolve ficar no Brasil e cortar definitivamente os laços com Portugal e declarar então a independência do Brasil em 1822.
E senhoras e senhores, aqui entra um detalhe que muda tudo, que deveria ter um significado muito especial para nós. A independência do Brasil foi feita por um membro da família real que quis proteger o país do caos da Revolução de Portugal. Entenderam o significado disso? É isso aí mesmo, um português protegeu o Brasil de Portugal. E é exatamente por isso que a independência do Brasil foi muito menos dolorosa e sangrenta que a independência dos outros países da América do Sul, que aliás foi uma carnificina em larga escala. Sim, isto é verdade, porque o rei que proclamou a independência, ele era português. Então, tipo, não foi, digamos assim, não foram os próprios brasileiros, digamos assim, que proclamaram. Foi o rei, supostamente ele era para ser rei daqui de Portugal, só que ele preferiu ficar lá no Brasil. Por isso Pedro I é imediatamente coroado imperador do Brasil e com ele começa o primeiro reinado dessa nova potência mundial. Agora o país era independente, tinha um imperador, só que estava dividido também entre patriotas e portugueses insatisfeitos com a decisão de Pedro. Para conter essas revoltas por todo o país, Dom Pedro I começa o fortalecimento do exército, em especial a marinha, que já estava enfraquecida na época. Depois de muitas batalhas sangrentas, como as batalhas de Pirajá e o cerco de Montevidéu, por exemplo, as revoltas são controladas por volta de 1825. Milhares de pessoas perderam sua... Mesmo depois de tantas conquistas importantes, Pedro I começa sua série de cagadas. Um pulador de cerca profissional, ele começa a se envolver em um monte de escândalos, em especial com Domitila, que foi nomeada Marquesa de Santos por ele próprio, mesmo tendo uma fiel e sábia esposa ao seu lado, a Dona Leopoldina. Sua força política começa a enfraquecer naturalmente, embora sob constantes avisos de Bonifácio. Ele chega até a dissolver uma Assembleia Constituinte que foi liderada pelo próprio Bonifácio, que queria organizar a nova política. Mas apesar disso tudo, a Constituição do Império é feita em 1824 com fortes aspectos liberais e moderadores. Só que com a Guerra da Cisplatina, o Uruguai conquista a independência do Brasil e o reinado de Pedro I entra em colapso. Sem nenhum tipo de apoio político, ele decide renunciar e retornar a Portugal em 1831. E lá, ele volta a agir como verdadeiro imperador e monarca. Ele decide enfrentar o seu irmão, que já havia tomado o poder, e consegue uma vitória decisiva na guerra civil mais sangrenta da história de Portugal, restaurando a monarquia através de sua filha Maria II. Mas antes de Pedro I falecer, ele deixa seu filho sob os cuidados de ninguém menos que José Bonifácio. Pedro II ainda era uma criança, então ele não podia assumir o trono. Enquanto isso, os liberais assumem o poder e começam a designar presidentes de província, estimulando ainda mais a ruptura com o Império. Em várias partes do Brasil começam a surgir movimentos separatistas, como a República Juliana, a República Rio-Grandense e a República Baiense, ocasionando guerras civis em várias partes do país. Os liberais acabam saindo do poder e os conservadores voltam. Com o Império começando então a se quebrar, tanto os liberais quanto os conservadores concordam que Pedro precisava ser emancipado. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade, o que é uma inverdade, uma mentira e uma falsidade descarada. O povo aprova, o Congresso aprova e o próprio Pedro aprova. Ou seja, tudo aprovou. Se torna imperador do Brasil com 15 anos em 1840. Com 15 anos? Tipo, eles naquele tempo eram reis muito novos. Com 15 anos, que maturidade é que ele tinha para... Por acaso era o que eu estava a pensar. Tipo, com 15 anos já comandava um país. Tipo, 15 anos. Sim, não há um país enorme. Tipo, como é que pode ser? Como é que eles tinham a inteligência, digamos assim, e a maturidade com 15 anos para governar aquilo tudo? Eu não percebo, sinceramente. Aquilo era muito diferente. Eu se calhar no lugar dele, com 15 anos, pá, mandava os gajos matar não sei quem, só mesmo por diversão, tipo. Lá está, eu acho à toa, só porque sim. Eu acho que com 15 anos ainda não existe muita mentalidade. Pois não, eu também acho que não. Eu acho que era muito cedo com que os filhos dos reis iam para o poder, mas pronto, né? Eram outros tempos. Eram outros tempos. Eles naquela altura pensavam que as pessoas com 15, 16 anos que já eram adultos, pensavam, tipo, eles olhavam para eles e diziam logo, não, já está grande, já consegue. Tipo, não pensavam que se calhar ainda não tinham a maturidade suficiente para isso. Exatamente. Mas era muito estranho naquele tempo. Começa o segundo e mais brilhante reinado da nossa história. E para colocar um pouco de juízo na cabeça de Pedrinho II, eles logo providenciam uma esposa para ele, a princesa Teresa Cristina, lá da Sicília. Desse lindo casamento nasce a 15 anos. Casados aos 15 anos. Não, a cena é que tipo,
Eles foram buscar a Sim. mulher dele a Portugal, provavelmente. Não, acho que foi à Sicília. Ele disse Sicília, acho que é da Itália. Acho que ele foi buscar, acho que Sicília. era da Itália, ela. Tipo, Itália? mas Ok. aquilo era sempre assim, eles escolhiam, tipo, não eram eles próprios que escolhiam as esposas, ou as esposas os escolhiam Yeah, eles. era tipo, olhavam para uma, ok, tu tens a cara certa, és tu. Sim, era tipo, escolhiam algum nobre, alguma pessoa importante de outro país qualquer e pronto, e marcavam um casamento assim. Às vezes eles iam Yeah. se casar e nem sequer se conheciam ainda quando se iam casar. Uhum. Agora o Brasil Era outros volta a tempos. funcionar e está em paz, Exatamente. mas só o Sul continuava fazendo barulho com a Revolução Farroupilha. E aí o gênio Duque de Caxias resolve a situação com diplomacia e acaba com 10 anos de conflitos na região, com o Tratado de Poncho Verde. Logo em seguida, o imperador institui um regime parlamentar onde tanto liberais quanto conservadores tinham um poder moderador por meio do presidente do Conselho de Ministros, que seria como um atual primeiro-ministro. Essa estratégia política colocou o Brasil em uma posição muito respeitada no cenário mundial, tudo sob a liderança de seu novo imperador. Agora, o Brasil tinha um monarca 100% brasileiro. Diferente do seu pai casca-grossa e pulador de cerca, Dom Pedro II falava 17 idiomas, estudou medicina, direito, linguística... 17 idiomas? Ele falava Fácil. 17 línguas diferentes, como é que é possível? Agora pensa comigo. Nós estamos em 2020 e acho difícil uma pessoa saber 17 línguas diferentes. Praticamente ninguém, é E, muito tem- raro. e- e encontrares temos, alguém e, que temos a saiba. e temos a tecnologia que temos. Agora imaginei eles que tipo não existia nada. Mesmo, basicamente. como é que pode ser? Eu só sei português e inglês e já é difícil, às vezes já me confundo. Imagina ele 17, como é que ele não troca as palavras todas? Eu não percebo. Não entendo mesmo. Pintura, antropologia, geografia, geologia, estudos religiosos, filosofia, escultura, Ei, ele estudou tudo, teatro, o que havia para música, estudar. química, poesia, Yeah. tecnologia e ainda Ei. era fotógrafo. Resumindo, ele foi o primeiro nerd da história do Brasil. Mas aí chega a Guerra do Paraguai e de intelectual, Dom Pedro II se torna um soldado. O voluntário da pátria número 1 para ser preciso. Este Dom Na Pedro batalha II que era, os era brasileiros- incrível, mano. Ele sabia de tudo, sabia línguas, sabia matemática, sabia tudo e também ainda ia para a Yeah. guerra. Isto é que é... Exatamente. Fogo, Isto é que era um rei. Isto é que era o rei, ele era tipo... Ele sabia tudo, era tipo Deus, ele fazia de tudo. Yeah. 5.000 argentinos Incrível. e uruguaios derrotam 85.000 paraguaios. Herdando a destreza marítima portuguesa, a Marinha do Brasil foi essencial nesse conflito, em especial na Batalha do Riachuelo. Por fim, o ditador paraguaio Solano Lopes é morto na batalha pelo calmo e bondoso soldado brasileiro. A guerra termina com metade da população paraguaia morta, sendo considerada a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Os brasileiros finalmente criam um senso de identidade nacional após essa guerra. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o reinado de Pedro II constituiu a época mais frutífera da história do Brasil. O prestígio e o progresso da nação se deu principalmente pelo reinado esclarecido do imperador, que sempre foi simples, modesto e democrático também. Além disso, o investimento privado começa a crescer muito sob a figura de Barão de Mauá, o maior empresário da história do país. O Brasil começa a ser uma mistura aí de um governo imperial sólido e aberto ao mesmo tempo à iniciativa privada. Estradas começam a ser criadas, vastíssimas linhas ferroviárias, linhas telegráficas nas principais capitais e a arte chega no seu apogeu nessa época. A população cresceu de 4 milhões para 14 milhões e o valor das exportações aumentaram em 1.400%. Mas é com a igreja que Pedro II começa a falhar. Justamente como chefe da igreja, ele começa a tomar medidas arbitrárias contra as bulas papais e se torna extremamente impopular no meio religioso. Só que para piorar ainda mais a situação, no mesmo período começam a surgir movimentos pró e contra a escravidão que agitam ainda mais o país. Dom Pedro II vai tratar sua saúde na Europa e a decisão fica a cargo de sua filha, a princesa regente Isabel. Ela muda a história do Brasil ao assinar a Lei Áurea em maio de 1888. Só que por mais importante que essa decisão seja para a nossa história, ela desagrada muitos poderosos com aspirações positivistas e republicanas que aproveitam essas inquietações para deslanchar um golpe que destruiria séculos de esforço e progresso. Em 1889, a família real é expulsa do Brasil através do golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. O imperador morre 2 anos após o golpe em Paris, ainda com a terra do Brasil ao seu lado, a ser despejada sobre seu caixão. Agora, o Brasil se torna uma república à força, sem a permissão e aprovação do povo.
o Império do Brasil chega a um fim brutal e com ele o período mais próspero e frutífero da história da nação. Muito obrigado por vir, deixe sua opinião sobre o vídeo, se inscreva para mais Impérios AD e até breve. Muito bom este vídeo. Eu curto muito estes vídeos, é muito bom mesmo. Foi o que eu tinha dito no início do vídeo, que eu disse a vocês. Eu já reagi a este vídeo e eu não me canso de ver, porque eu acho interessante as histórias dos outros países e muitas pessoas me perguntam a mim porque é que eu gosto de reagir ao Brasil. É muito fácil, é um país que fala basicamente a mesma língua que a minha e que tem uma história que eu tenho curiosidade em saber. Tipo, Sim, porque há muitas coisas que nós aqui não aprendemos, por exemplo. Exatamente. Nós só aprendemos a história do Brasil enquanto os portugueses lá estavam. Depois disso, depois da independência, nós não aprendemos mais nada sobre o Brasil. É exatamente isso. E foi também como eu disse ao Simão. Ele, no caso dele, ele seguiu humanidades, seguiu a parte tem história e aprendeu isso. Eu não aprendi isso porque eu fui para informática não temos história. Portanto, eu sobre o Brasil não sei basicamente nada. Comecei a aprender mais sobre o Brasil agora que faço reacts ao Brasil. Sim. Mas tipo, muitas coisas que estavam aqui eu já sabia porque eu estudo humanidades, ou seja, eu tenho história, eu já aprendi muitas coisas destas e eu sei de muita coisa. Por acaso este vídeo eu ainda não tinha visto e gostei muito, a qualidade não me desilude, já se sabe como é que é. Claro que não. O link vai estar aí na descrição, pessoal, passem por lá, deem uma força porque este canal é muito bom mesmo. Mas eu gosto sempre de ver, eu adoro vídeos de história, sempre gostei, por isso é que fui estudar humanidades e é incrível mesmo e dá-nos sempre outra perspectiva e outra forma de ver as coisas que nós não vemos porque é tal coisa, nós só damos até à independência deles, depois não aprendemos mais nada e é sempre bacana de ver isto, eu curti muito mesmo. Grande vídeo, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram já sabem pessoal, deixem aí um like, isso ajuda-me imenso. Passem lá neste canal, está muito bom mesmo, a sério, apoiem, deem uma força porque ele merece. Isto vê-se mesmo que foram horas de edição que foram perdidas aqui para fazer este vídeo. Foram mesmo. Muito bom mesmo. É isso pessoal, inscrevam-se também no meu novo canal de opinião, está aí na descrição. E o canal do Game Steel também está aí, passem por lá também, deem-lhe uma força, ajudem-nos a chegar aí aos 10.000 subs. Está quase. Nós vamos ficando por aqui e é isso, manos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.